A Confederação Empresarial de Portugal é a maior e a mais representativa estrutura associativa empresarial portuguesa. Temos o prazer de estar hoje com o seu presidente, António Saraiva. António, muito obrigado por nos receberes e obrigado por estarmos aqui no local onde tu trabalhas e tomas as tuas decisões. João, é um gosto. Tu és, além de um amigo, um profissional que tem uma empresa. Isto é a casa das empresas, por isso estás em tua casa. Muito bem. António, qual é a importância da CIP no atual contexto económico disruptivo que Portugal vive? As confederações empresariais, o movimento associativo empresarial, tem como missão a defesa da iniciativa privada e a dignificação dos empresários. Essa é a nossa matriz e, seguindo a mesma, nosso papel, e neste quadro, como dizes, disruptivo, em que a economia mundial, não apenas a portuguesa, mas a mundial se encontra, é a tentar orientar o mais possível os nossos empresários num caminho menos complicado, removendo os obstáculos ao seu desenvolvimento, tentando dar uma envolvente económica como parceiro social e com os contributos das nossas propostas, tentando remover obstáculos no nosso modelo de desenvolvimento económico e dar às empresas um enquadramento mais favorável para, nas várias atividades empresariais, encontrarem mais facilidade em realizarem as suas estratégias empresariais e, como parceiro social que somos, carreando permanentemente para o Governo propostas, soluções para os vários problemas com que nos vamos defrontando, chamando a atenção para tantos outros, e esse é fundamentalmente o nosso objetivo, é facilitar o caminho à complexa atividade empresarial, hoje mais desafiante com os fenómenos que temos, o Covid, a guerra, por isso facilitar a vida àqueles que defendemos, as empresas, na nossa matriz, que é a defesa da iniciativa privada e a dignificação dos empresários. Na sequência dessa tua resposta, quais são os maiores desafios neste cenário macro mundial, num futuro próximo, e quais, no teu entender, são as consequências a nível nacional? Os maiores desafios neste momento são, para além daqueles que vínhamos sentindo e que ainda não estão esbatidos, as consequências, os efeitos da Covid-19, da pandemia Covid-19, que ainda se mantém, como digo, este somar de problemas que a guerra nos traz, com a escassez das matérias-primas, com o aumento dos preços, quer dos fertilizantes, de alguns produtos agrícolas, das matérias-primas em geral, da energia, quer elétrica, quer de gás natural, que, como fatores de produção, vêm complicar e muito, vêm lançar desafios maiores às atividades empresariais, quer à indústria, ao comércio, à agricultura, enfim, a todas aquelas que representamos. E, nesse sentido, os grandes desafios é superarmos esta dimensão destes novos e disruptivos problemas, encontrando, quer no quadro nacional, quer no quadro europeu, já que Portugal, Estado-membro da União Europeia, tem aí uma voz no Conselho Europeu e na Comissão para, em bloco, porque estes problemas não se conseguem resolver de uma forma isolada, de cada país de per si, mesmo grandes, serão sempre pequenos para a dimensão deste problema, por isso é bom que a União Europeia se articule e que, em coesão, encontre as melhores respostas para estes novos e disruptivos desafios que temos. E vamos resolvê-los no tempo. A grande ameaça, como me perguntas, é sobretudo a dificuldade maior do desenvolvimento das nossas atividades, porque não tens matérias-primas, as que tens são caríssimas, os aumentos dos custos de transporte, os aumentos da energia, sem que possamos repercutir isso nos preços dos bens ou serviços que vendemos ou que prestamos. E esse é o grande desafio, é a adulteração de margens, com uma enorme pressão inflacionista, porque o aumento dos preços e, inevitavelmente, alguma repercussão destes custos acrescidos
no preço desses produtos ou serviços que prestamos, leva a uma inflação que é a que temos neste momento, na casa dos 8%, e que, pressionando a inflação, pressiona juros e empresas muito endividadas, ou Estados muito endividados, sendo inevitável um aumento dos juros a curto prazo, breve prazo. Temos aí uma situação complicada, porque há dívida que as empresas, as famílias e os países têm. O pagamento, suportar essa dívida com uma carga de juros acrescida, vai trazer maior dívida com juros que serão maiores, e esse é, a par dos outros que elenquei, escassez das matérias-primas, aumento dos custos, a pressão inflacionista e os juros aumentados. São estes os desafios que todas as empresas, quer sejam nacionais, quer sejam mundiais, diria, sendo que alguns blocos económicos, Estados Unidos, Ásia, estão mais defendidos porque autossuficientes em termos energéticos, desde logo os Estados Unidos, com a questão do shale gas, ficou autossuficiente em termos energéticos. Nós, Europa, com esta focalização da descarbonização, tomamos iniciativas de abandonar os combustíveis fósseis. Isso hoje provoca-nos dependências, como é o caso do gás russo, e outras dependências que, de uma forma surpreendente para alguns, percebemos que tínhamos essa fragilidade, essa enorme dependência. Alguns blocos económicos não as têm como a Europa tem, e por isso a Europa tem que caminhar mais depressa na resolução deste problema do que outros blocos económicos. Ou seja, a crise veio mostrar as fragilidades que já existiam. E não foi uma mudança, mas é sim um acelerador dessa própria mudança. Sim, João, a crise, quer a Covid-19, que já nos veio demonstrar a dependência estratégica que tínhamos de equipamentos, de medicamentos, de um conjunto de produtos que não tínhamos dentro do espaço europeu. Depois, a somar à Covid-19 e a essa flagrante constatação da dependência estratégica, temos agora a guerra que vem somar novas constatações dessa dependência que temos em bens alimentares, em energia, e de facto surpreende-nos, a mim sobretudo, que estou nisto dia a dia, como sabes, como é que a União Europeia e os seus líderes e todos os técnicos daquela burocrata União Europeia, daquele burocrata Parlamento e Comissão Europeia, caminharam nesta dependência, não percepcionando que isto a prazo, qualquer ocorrência desta natureza, como agora vivenciamos, seria prejudicial e, eventualmente, até fatal para o nosso desenvolvimento, e sendo que algumas matérias são estratégicas, algumas questões são estratégicas. Como é que nos deixamos cair nesta dependência? É de facto surpreendente. Tomei bem nota da quantidade de vezes que utilizaste a palavra dependência, principalmente estratégica, e do facto de também teres referido várias vezes a importância de só em conjunto, só em cooperação, só em parceria conseguiremos encontrar uma solução para este problema que é global. João, é inevitável porque, como disse e repito, cada país de per si, que dentro, obviamente, do quadro da União, cada país de per si, mesmo sendo de facto as dimensões de uns e de outros diferentes, mesmo aqueles de maior dimensão, sozinhos, não conseguirão resolver o problema. É a altura da União Europeia ser, de facto, uma verdadeira União e, em coesão, defender os seus interesses de zona económica, de bloco económico, e defendendo os seus interesses. Fazê-lo em conjunto, em coesão, em bloco, porque é a única maneira de resolvermos a magnitude, de minorarmos a magnitude deste problema com que nos colocamos. Como é que eu entender uma União Europeia que tem culturas sociais e económicas e financeiras distintas, como é que vai combater uma inflação quando, por exemplo, sabemos que a Alemanha tem uma forma diferente da França, por exemplo, de combater a inflação? João, é de facto uma boa questão. Cada país há uma assimetria de posições e logo uma assimetria de resoluções, mas a União Europeia, os pais da sua fundação, assentaram em pilares que de alguma maneira estão hoje fragilizados ao fim deste tempo que já decorre, desde primeiro a CEE, agora a União Europeia, alguns dos pilares estão fragilizados. E de facto a coesão, a união monetária, enfim, tantas outras áreas em que a União Europeia deveria estar mais em bloco, em maior coesão, naquele celebérrimo princípio que eu sigo no associativismo,
que se pensamos que sozinhos vamos mais rápidos, esquecemos que juntos vamos mais longe, e é precisamente assente neste princípio que juntos vamos mais longe que a União Europeia, independentemente dos seus Estados, das suas culturas serem diferentes, das suas dimensões, das suas capacidades financeiras, porque obviamente os excedentes até agora da Alemanha e os déficits de países do Sul, se continuarmos a persistir nesta diferença e nestas faltas de solidariedade no espaço comunitário, obviamente que estaremos mais fragilizados e não conseguiremos responder eficazmente a estes desafios. E por isso a solução é essa, João. É em bloco, em coesão de esforços, porque o ex-franco-alemão, a Alemanha e a França, independentemente dos problemas com que estão nos seus próprios países, a Alemanha depois da unificação, a França com os graves problemas sociais e o seu Estado social estar ameaçado por várias razões, desde logo com uma demografia e com uma imigração que hoje se vai sobrepondo, como sabemos, de formas diferentes, atendendo aos fluxos migratórios que estes países têm recebido, mas o que é facto é que, na minha opinião, só em coesão de esforços, só em harmonização de defesa de princípios e de valores, é que conseguiremos ultrapassar esta dificuldade. Porque, enquanto a França tem energia nuclear, a Alemanha fechou as suas centrais nucleares, tem por isso dependências energéticas hoje do gás russo diferentes do que tem a França, porque tem hoje, a nível das energias, desde logo elétrica, capacidade de produzir por via nuclear. Nós, na tal descarbonização que falei lá atrás, fomos fechando, nós, Portugal, fechámos o Sines, fechámos o PEG, nesta tentativa de descarbonização, mas o que é facto é que hoje nos encontramos numa situação em que dependemos de energia de outros que recorrem a combustíveis fósseis, o carvão, e nós, nesta lógica, que é correta, obviamente vivemos todos na mesma casa chamada Terra. Agora, o que não se compreende é que uns tenham metas de descarbonização até 2050 e outros, a Índia, os Estados Unidos, a China, tenham outras metas. Isto é, eu estou a despoluir na cozinha, mas aqueles que vivem nos quartos e na sala continuam a poluir. Há aqui regras que no fim do dia se convertem em competitividade das nações e os nossos líderes têm que percepcionar isso e reagir em conformidade. É porque esse é um problema muito interessante, porque algumas dessas potências que não estão a cumprir as mesmas metas que nós temos são algumas das mais poluidoras. Já para não falar que neste processo de transformação energética existe um gap entre conseguirmos ainda aquilo que nós queremos e aquilo que nós temos neste momento. Exatamente. E nós, que felizmente caminhamos no sentido de uma energia verde, uma energia limpa, e hoje muito do nosso consumo energético depende já muito de energia verde, as eólicas, todas as solar, etc., tudo aquilo que evoluímos, e bem, agora, se não houver uma harmonização, se não houver uma uniformização de recurso a energias limpas pelo mundo, isto, como eu digo, no fim do dia, converte em competitividade, e uns têm energia mais poluente, mas mais barata, outros têm energia aparentemente mais, ao contrário, uns têm energia eventualmente mais cara, mas autossuficientes, outros têm energia tendencialmente mais barata e não tão poluente, mas atendendo a estas assimetrias e a estas desigualdades em que nos encontramos, e porque isto, repito, ao fim do dia se transforma em competitividade, a União Europeia vai perdendo competitividade e mesmo dentro da União Europeia, atendendo a que uns têm a nuclear, outros não a têm, há também diferentes posicionamentos e por isso a harmonização, a coesão que deveria existir e daí algum cinismo que tudo isto encerra e que é bom que os nossos líderes acordem para estas realidades e tomem de facto efetivas medidas para as transformar. E a próxima pergunta é esta: achas que já acordaram? Acho que começam a acordar, sendo que alguns terão tomado sedativos e tardam a acordar desse sono profundo em que ainda se encontram, mas cabe-nos a nós, cidadãos, na nossa participação cívica, na nossa cidadania ativa, que não nos podemos demitir, acordá-los rapidamente, porque também não podemos delegar neles responsabilidades que são nossas. E o coletivo, a cidadania participativa e ativa, é um dos déficits que, desde logo, Portugal tem e que nós próprios temos que fazer autocrítica e percebemos que isto não é uma reunião de condomínio, que elegemos alguém para o ano, voltamos à reunião. Não, isto é uma atividade diária em que cada um de nós deve participar, exigindo, mas participando. António, pegando exatamente nesse tema, um dos temas que é
mais caro ao The Club. Nós estamos a falar de liderança. Nós estamos a falar de liderança, João, porque mesmo no nosso dia-a-dia, na nossa família, com os nossos amigos e nas nossas empresas, a liderança é fundamental. E a liderança tem regras. A liderança deve ser pelo exemplo. Não é líder quem quer, não é líder quem se impõe, é líder quem os outros reconhecem. E isso é um trabalho de partilha, de exemplo. Ou seja, não basta poder, é preciso ter autoridade. É, João, e é saber exercê-la, não basta ter essa autoridade. É preciso saber exercê-la e afirmarmos-nos enquanto líderes. É isso, é o reconhecimento dos outros e não a nossa imposição. Eu não me imponho líder, porque senão serei autoritário, eu sou reconhecido líder e tenho uma democracia. Temos estado a falar com o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Mas o que nós gostávamos de saber agora é quem é o António Saraiva. O João António Saraiva é um alentejano que foi para Lisboa aos 6 anos, tem 68, uma pessoa feliz, casado, 2 filhos, 5 netos e com uma inquietude cívica que me tem caracterizado ao longo da minha vida. E tem sido esta inquietude cívica que me tem levado a assumir os cargos, desde logo este que tenho, de estar Presidente da CIP, e que tenho tentado contribuir com esta inquietude para a resolução de problemas, para o encontrar dos melhores caminhos para esses mesmos problemas, unindo margens, fazendo pontes, e por isso, se tivesse que me caracterizar de alguma maneira, adjetivar-me-ia como um construtor de pontes. O pontífice António Saraiva, que eu não vou utilizar a minha, digamos, opinião que tenho sobre ti, que tu a conheces muito bem, mas utilizo a dos outros, em que te caracterizam como um homem inteiro, que hoje em dia, como sabes, é muito, muito difícil, principalmente para pessoas que ocupam, como tu, uma posição cimeira neste país. Qual foi o maior desafio que tu, no exercício destas funções, encontraste até hoje? O maior desafio no exercício destas funções, João, terá sido no relacionamento com a Troika, no tempo em que fomos intervencionados, em que pedimos resgate e em que a Troika, com a insensibilidade que caracterizava aquele conjunto de pessoas que chamávamos Troika, mas que eram, digamos, os mandantes de organismos internacionais que, para nos prestarem o auxílio, exigiam um conjunto de condições, sendo que algumas eram perfeitamente leoninas, e não tendo a sensibilidade que é fundamental ter o conhecimento, a sensibilidade nesta resolução destes nossos problemas, o país assimétrico que somos, as classes desfavorecidas que mantemos e essas condições leoninas, conciliar, equilibrar relações que eram necessárias de cumprir resgate, de cumprir as exigências, ao mesmo tempo que conciliávamos a parte quer dos trabalhadores, quer de tipologias empresariais mais fragilizadas. Esse foi, para mim, o maior desafio, carrear soluções, ideias, iniciativas, enquanto parceiro social, para essa melhor articulação, para essa melhor conjugação de esforços, para que a sensibilidade social não deixasse de estar presente. Deixa-me colocar a questão de outra forma. Ao longo do teu exercício na Confederação Empresarial de Portugal, tu tens lidado com inúmeros ministros de vários governos, inúmeros primeiros-ministros, presidentes da República. A pergunta que eu gostava de te dirigir agora é a seguinte: qual tem sido, no teu entender, o desafio que tem sido transversal a todos eles? Ou seja, qual é, no teu entender, o grande problema estrutural da nossa economia e do nosso tecido empresarial? Tem sido, desde sempre, João, o desafio do crescimento económico. O imperativo, dir-te-ia desta forma, o imperativo de
termos um crescimento económico digno desse nome. Nestes últimos 20 anos teremos crescido 1,5%, Portugal tem que crescer acima de 3, 4%, e isso exige um conjunto de corajosas medidas, sendo que algumas não podem deixar de vir do poder político, reformas que são necessárias. Por isso temos solicitado aos vários governos, aos vários ministros das pastas com que interagimos, desde logo a economia, as infraestruturas, o trabalho, com os primeiros ministros, essa capacidade reformista que temos exigido aos governos e que infelizmente não temos, não tem o país, não tem o país obtido esse êxito. E era necessário haver essa constatação, essa percepção de que isso é um imperativo, que o crescimento económico não se faz por estalar de dedos, não se faz por apenas termos vontade de crescer, faz com reformas efetivas. A reforma da administração pública, não dispensando pessoas, como inevitavelmente vem logo acusar-nos quando solicitamos a reforma da administração pública, mas dando-lhe maior eficiência, dotando-a de meios informáticos. Estamos num tempo de digitalização, por isso tornando a administração pública mais eficiente, que entregue melhor aos cidadãos. A reforma da justiça, tornando a justiça económica mais célere, bem mais rápida aos tribunais administrativos e fiscais. A fiscal, porque temos uma carga fiscal sobre os cidadãos e sobre as empresas que estamos ambos, quer cidadãos, quer empresas, exauridos, estamos já para além das nossas possibilidades. E por isso a reforma fiscal no sentido de aliviar a carga fiscal às famílias e às empresas e dando-lhe previsibilidade. Não podemos ter uma carga fiscal de orçamento após orçamento diferente do ano anterior. Estabilidade fiscal e uma carga fiscal gradualmente menor à medida que vamos gerando, digamos, meios para, reduzindo a despesa, termos maneira, por redução da despesa, termos possibilidade de reduzir gradualmente a fiscalidade. Muito bem. Sabemos, António, que há uma destabilização das cadeias de abastecimento provocadas pela pandemia, pela guerra, ou seja, pela reaferição dos riscos geopolíticos, que há uma diminuição da mão de obra disponível e há também uma transformação energética e combate aos riscos climáticos, como há pouco estávamos a falar. O que é que tu podes dizer aos empresários que nos últimos 20 anos passaram por quase 4 crises políticas, quase crises económicas e financeiras? Sendo um país pequeno e tendo uma realidade empresarial assente muito em micro e pequenas empresas, temos demonstrado, os empresários têm demonstrado uma enorme capacidade de adaptação aos tempos, de resiliência às dificuldades e são um espelho disso o baixo desemprego que o país registra, apesar destas enormes dificuldades que atravessamos, a falta de mão de obra que temos, quer dizer que a economia necessita de contratar ainda mais pessoas e, lamentavelmente, não as encontramos, e esse é um dos desafios que temos pela frente, é a formação, a qualificação e a requalificação dos nossos colaboradores, de um modo geral, em todas as atividades, porque esta enorme resiliência, esta adaptação à mudança que os empresários têm demonstrado, dão-nos a certeza que, apesar de sermos um país pequeno, apesar de termos uma micro-realidade empresarial, porque lamentavelmente temos poucas grandes empresas, deveríamos ter mais grandes, um maior número de grandes empresas, provavelmente isso facilitaria esse nosso crescimento, mas mesmo assim, com esta realidade que nos caracteriza, essa demonstração de resiliência, de adaptação, esta vontade de empreender, de criar riqueza, é aí que eu assento também a minha esperança de que com esta matéria-prima empresarial que temos, o país superará estas dificuldades. A União Europeia, como disse e repito, vai ter que, em coesão, ajudar a ultrapassar algumas destas questões que temos hoje pela frente e que a guerra vai exponenciar, mas estou convencido que as ultrapassaremos e assento nesta demonstração de que já fomos dando o país, as pessoas, os portugueses, a sua enorme capacidade de superar dificuldades. Se estivermos todos como temos que estar, emanados neste construir um país melhor, socialmente mais justo, criando a riqueza e distribuindo essa riqueza de uma forma socialmente justa, não tenho medo dos tempos vindouros.
Essa é uma mensagem de esperança e positiva que é fundamental nos tempos de hoje. E estamos a chegar ao final deste nosso espaço e vamos para a última pergunta. António, vamos para a nossa última pergunta. Há pouco referis o facto de Portugal não estar isolado, está, digamos, incluído com prós e contras na União Europeia e, portanto, Portugal só tem ao seu dispor a política de rendimentos, a política orçamental e a regulação e persuasão moral. Disse recentemente o Dr. Vítor Bento, presidente da Associação de Bancos, Nacional de Bancos, que para evitar cair na armadilha de 1999-2010, os salários e os preços em Portugal não se devem desviar do comportamento da União Europeia Monetária e que a concertação social será um instrumento fundamental para a coordenação da política de rendimentos. Qual é o teu parecer sobre este comentário? Não posso estar mais de acordo com o Vítor Bento quando diz isso, até porque, precisamente com essa percepção, tenho insistido com o Governo, quer com o anterior, quer agora com este, de alguma maneira uma continuação do anterior, como sabemos, para que celebremos em concertação social um acordo de competitividade e rendimentos. Fui escutado, o Governo cedeu à celebração desse acordo, começamos a redigi-lo, precisamente para que, melhorando os fatores de competitividade, possamos sustentadamente melhorar a política salarial. Porque aumentar o salário mínimo por decreto ou outro salário qualquer, sem que as empresas tenham sustentabilidade para os suportar no tempo, é utópico e perigoso. Por isso, um acordo social, um acordo em sede de concertação social sobre melhoria da competitividade e política de rendimentos é aquilo que aí nessa sede se deve celebrar para, melhorando os fatores de competitividade das empresas, elas tenham condições de sustentadamente irem melhorando os salários. Esse é o caminho e por isso não posso estar mais de acordo com o Vítor Bento quando diz isso. António, mais uma vez, foi um prazer e uma honra ouvir-te, porque eu acho que a tua voz, a tua liderança e o teu exemplo são inspiradores para todos nós. Muito obrigado. São palavras amigas, João. Muito obrigado. Muito obrigado.